Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Começar mais uma semana, né? Para honra e glória do Senhor. Mais um dia, mais uma semana o Senhor está nos dando. E eu queria já começar aí com vocês a nossa leitura, reunir a nossa leitura de hoje. Semana 25, dia 1º, né? Segunda-feira, hoje dia 10 de junho de 2024. E a gente então vai para a história de Salomão, né? O reinado de Salomão. Nós estamos nesse contexto da ordem cronológica. Hoje a gente vai ler primeiro Reis, capítulo 5 e 6, e depois segundo Crônicas 2 e 3. Esses capítulos que a gente vai ler durante essa semana, eles têm o mesmo contexto, né, nos dois livros que a gente vai estar lendo. Então a gente vai perceber que as histórias, elas são parecidas porque são contadas por pessoas diferentes com intuitos diferentes, né? O livro de Reis vai contar a história dos reis de Israel, né? E o livro de Crônicas vai contar as histórias do reino de Israel e dos reinos ao redor. Então é disso que fala. Crônicas fala de histórias, né? E o livro de Reis, ele se atém a contar a história dos reis de todo Israel. Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 5 e 6, para a gente começar. Capítulo 5 diz assim: Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Irão: Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra o meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo por isso construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi, o seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei aos teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Irão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar esta grande nação. E Irão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu pedido, enviando-te madeira de cedro e de pinho. Meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei e tu poderás levá-la, e em troca fornecerás alimento para minha corte. Assim Irão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava, e Salomão deu a Irão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que o Senhor dava anualmente a Irão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Irão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedras nas colinas, e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Irão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Então, capítulo 5 fala desse início, dos primeiros preparativos para a construção do templo. E essa construção, então, começa com essa mensagem do rei Salomão ao rei Irão de Tiro, aonde havia madeira que Salomão precisaria para construir o templo. E eles se unem então com uma aliança que já existia, inclusive, entre o rei Irão e Davi, para mandar madeira e também trabalhadores
para trabalhar com esse tipo de material, tanto pedra quanto as toras de madeira para serem trabalhadas. Capítulo 6. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, no qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 75 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo, forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno do templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4 metros e meio de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2 metros e 25 centímetros, 4 metros e meio da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4 metros e meio. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno fez portas de oliveira, com batentes de 5 lados, e nas 2 portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas, que se articulavam por meio de dobradiças.
Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas, e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas, de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, no 4º ano, no mês de Bul, o 8º mês, do 11º ano. O templo foi terminado em todos os seus entalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Capítulo 6, então, fala dessa construção em si, né? De como ele fez, quais as medidas, o que ele usou, o material, todo cada um desses detalhes, né? E finaliza, então, o capítulo 6 falando que ele levou 7 anos para fazer esse templo. Segundo Crônicas, gente, bora lá. Segundo Crônicas, capítulo 2 e 3. Eu acredito que fale do mesmo assunto, né, inclusive. Capítulo 2 e 3 de Segundo Crônicas. Capítulo 2 e 3. É isso aí. Vamos lá, então. Segundo Crônicas, capítulo 2, diz assim: Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Depois Salomão enviou esta mensagem a Hirão, rei de Tiro: Envia-me cedros como fizeste para o meu pai Davi, quando ele construiu o seu palácio. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, e dedicá-lo a ele, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Esse é um decreto perpétuo para Israel. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios perante ele? Por isso, manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com tecido roxo, vermelho e azul, e experiente em esculturas para trabalhar em Judá e em Jerusalém com os meus hábeis artesãos, preparados por meu pai Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de junípero, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que vou edificar seja grande e imponente. E eu darei como sustento a teus servos, os lenhadores, 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 2.000 barris de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: O Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e discernimento, e que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Estou te enviando Hurão-Abi, homem de grande habilidade. Sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, em linho fino e em todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que for lhe dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os de meu senhor Davi, teu pai. Agora envia, meu senhor, a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que o meu senhor prometeu, e cortaremos toda a madeira de Líbano necessária, e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope, e de lá poderás levá-la a Jerusalém. Salomão fez o recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como o que fizera seu pai Davi, e descobriu que eram 153.600. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedras nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando. Então, capítulo 2 fala, né, dessa mesma carta que Salomão envia para o rei de Tiro, chamado Hirão,
para que ele envie trabalhadores e também madeira suficiente para a construção. Capítulo 3 vai falar então dessa construção que a gente leu lá também em 1 Reis. 2 Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no 2º dia do 2º mês do 4º ano do seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior, recobriu de pinho o átrio principal, revestiu de ouro puro e decorou com desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros. Cada asa de 2 metros e 25 centímetros tocava de um lado na parede do templo e do outro na asa do outro querubim. Assim os querubins, com as asas que se estendiam por 9 metros, estavam em pé, de frente para o átrio principal. Ele fez o véu do tecido azul, roxo, vermelho e linho fino com querubins desenhados nele. Fez na frente do templo 2 colunas, que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. Então, fala dessa construção, né, da forma como ele construiu, o material que foi utilizado, os detalhes, né, dos querubins ali que mediam 9 metros, que tocavam de ponta a ponta o templo ali dentro. Com certeza isso foi extremamente grandioso, né, a forma como Salomão construiu esse templo, que o seu pai Davi já havia deixado totalmente desenhado para ele. Isso tinha toda uma planta já dada pelo próprio Deus a Davi. Amém? Então, que essa segunda-feira a gente possa já ficar com esse trecho maravilhoso, que a gente possa meditar nessa construção que Salomão fez aí para o templo, né, do Senhor, que foi tão grandioso, desejado por Davi, mas conquistado e construído por Salomão, né? E a gente vai ver o desenvolvimento aí do reinado de Salomão a partir disso, tá bem? Deus abençoe, ótima semana para nós. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar aí dentro de Reis e Crônicas com esse desenvolvimento do reinado de Salomão. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.